Todo mundo conhece a história de José, o jovem dos sonhos que se tornou governador do Egito, mas ninguém conta sobre as mulheres extraordinárias que moldaram essa jornada. A mãe que morreu no parto, a esposa egípcia que o salvou da prisão, a mulher que tentou seduzi-lo e quase destruiu tudo. Hoje, você vai conhecer o lado feminino da história mais épica da Bíblia. E aí, mulheres? Eu sou a Herstory Ruth e hoje eu vou contar uma história que vocês nunca ouviram dessa forma. Vamos ver a história de José do Egito através dos olhos das mulheres que estiveram ao lado dele. Algumas que o amaram, outras que o odiaram e uma que quase o destruiu. São histórias de amor, traição, sabedoria e poder feminino no Antigo Egito. Prepare-se para descobrir como essas mulheres influenciaram um dos homens mais poderosos da história. Nossa história começa com uma mulher que José nunca realmente conheceu, mas que moldou completamente sua identidade: Raquel, sua mãe. Raquel era a esposa amada de Jacó, aquela por quem ele trabalhou 14 anos, aquela que era linda como uma flor. Ela lutou anos para engravidar e quando finalmente teve José, disse: Deus tirou a minha humilhação. José era o filho do amor, o filho dos sonhos realizados de Raquel. Por isso Jacó o amava mais que todos os outros filhos, porque nele via o rosto da mulher que mais amara. Mas quando José tinha apenas 6 anos, Raquel engravidou novamente. E dessa vez, a alegria se transformou em tragédia. Ela morreu no parto de Benjamim. Imaginem, José perdeu a mãe aos 6 anos no momento em que deveria estar ganhando um irmãozinho. Em vez de celebração, foi luto. Em vez de família completa, foi perda devastadora. E isso explica muito da personalidade de José. Ele se tornaria um homem que valorizava a família acima de tudo, que protegia os mais fracos, que nunca esquecia de onde veio. A ausência de Raquel o fez valorizar ainda mais os laços familiares. José cresceu ouvindo histórias sobre a mãe que mal conhecera, sonhando com o amor que ela teria lhe dado. E isso moldou sua capacidade de amar e perdoar. Depois da morte de Raquel, quem cuidou de José? As outras esposas de Jacó. Lia, a rejeitada que se tornou matriarca, Bila e Zilpa, as servas que se tornaram mães. Imaginem a situação dessas mulheres. Cuidar do filho da rival, da esposa mais amada, da que sempre foi preferida. Seria fácil tratar José mal, fazer ele pagar pelo amor que Jacó sentia por Raquel. Mas elas não fizeram isso. Elas acolheram José como filho, mesmo sabendo que ele era o preferido do pai. Isso mostra a grandeza dessas mulheres. Colocaram o bem-estar de uma criança acima de suas mágoas pessoais. E foi convivendo com essas mulheres fortes, que conheciam dor e rejeição, que José aprendeu a ser resiliente. Lia, que foi desprezada, ensinou José que o valor de uma pessoa não depende do amor que recebe de outros. As servas Bila e Zilpa, que lutaram por reconhecimento, mostraram para José que mesmo quem vem de baixo pode alcançar grandeza. Mas havia uma tensão crescente na família. E essa tensão explodiria de uma forma que mudaria a vida de José. Aos 17 anos, José foi vendido pelos irmãos como escravo e levado para o Egito. Lá, foi comprado por um oficial egípcio chamado Potifar. E é aqui que entra uma das mulheres mais controversas da sua história. A esposa de Potifar, cujo nome a Bíblia não revela, era uma mulher poderosa, acostumada a ter tudo o que queria. E quando viu José, jovem, bonito, bem-sucedido, ela o desejou. A Bíblia diz que José era formoso de aparência e formoso à vista. Ele tinha aquela beleza que chamava a atenção por onde passava. E a mulher de Potifar não era sutil. Ela disse diretamente: deita-te comigo, sem rodeios, sem disfarces. Era uma ordem direta de uma mulher acostumada a ser obedecida. Mas ele recusou, e a razão que ele deu é linda. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele não estava pensando apenas em Potifar, ele estava pensando em Deus. Mas ela não desistiu. A Bíblia diz que ela falava a José dia após dia. Era assédio constante, pressão psicológica, chantagem emocional. Imaginem a situação. José era escravo, ela era a patroa. Ela tinha todo o poder, ele não tinha nenhum.
Seria fácil ceder, seria até compreensível, mas ele manteve sua integridade. Até que um dia, quando não havia ninguém em casa, ela o agarrou pela roupa e disse: "Deita-te comigo." E José fugiu, literalmente saiu correndo, deixando a roupa na mão dela. E aí, a coisa ficou perigosa. Quando a mulher de Potifar percebeu que José havia fugido e deixado a roupa com ela, a humilhação se transformou em fúria. "Se eu não posso te ter, vou destruir." Ela gritou para os servos: "Vede, trouxe-nos este hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei em alta voz." Era mentira descarada. Ela inverteu completamente a situação. Transformou o assediador em vítima e a vítima em agressor. Quando Potifar chegou em casa, ela contou a mesma mentira. E Potifar, mesmo sabendo que José era íntegro, não podia desmentir a esposa publicamente. José foi preso. Mas aqui vem algo interessante. Potifar poderia ter mandado matar José. O castigo normal para um escravo que supostamente assediasse a patroa era a morte, mas ele apenas o prendeu. Isso sugere que Potifar sabia da verdade, mas estava de mãos atadas. Talvez ele até tenha salvado a vida de José ao mandá-lo para a prisão em vez de executá-lo. E sabe o que é mais? Se José não tivesse ido preso, ele nunca teria conhecido o copeiro e o padeiro do faraó, nunca teria interpretado seus sonhos e nunca teria chegado ao faraó para interpretar os sonhos que salvaram o Egito. A vingança de uma mulher rejeitada se tornou o trampolim para o destino de José. Deus transformou o mal em bem. Depois de interpretar os sonhos do faraó e se tornar governador do Egito, José recebeu algo muito especial: uma esposa. O próprio faraó lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Asenate não era uma mulher qualquer. Ela era filha de um dos sacerdotes mais importantes do Egito, uma mulher educada, refinada, acostumada à corte real. Imaginem o desafio: José, um ex-escravo hebreu, se casando com uma princesa egípcia. Duas culturas completamente diferentes, duas religiões opostas, dois mundos se encontrando. Mas Asenate se mostrou uma esposa extraordinária. Ela não apenas aceitou José, ela abraçou completamente sua nova vida. Juntos eles tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. E os nomes que José escolheu revelam muito. Manassés significa "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento", e Efraim significa "Deus me fez prosperar na terra da minha aflição". Asenate foi a mulher que ajudou José a curar as feridas do passado. Com ela, ele não apenas governou o Egito, ele construiu uma família, encontrou paz interior, aprendeu a ser feliz novamente. Durante os 7 anos de abundância e os 7 anos de fome, Asenate esteve ao lado de José, apoiando suas decisões, criando os filhos, sendo sua parceira em todos os sentidos. Mas a maior prova do amor deles ainda estava por vir, quando a família de José apareceu no Egito. Quando os irmãos de José chegaram ao Egito para comprar trigo durante a fome, começou um dos momentos mais tensos da Bíblia. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. José testou seus irmãos, os fez voltar com Benjamim, colocou uma taça na bagagem de Benjamim. Era um jogo psicológico complexo para ver se eles realmente haviam mudado. E imaginem Asenate nesse período, vendo o marido emocionalmente abalado, saindo do quarto para chorar, lidando com um passado que ela mal conhecia. Ela deve ter percebido que aqueles não eram apenas compradores de trigo, eram pessoas que mexiam profundamente com as emoções do marido. Quando José finalmente se revelou aos irmãos, dizendo: "Eu sou José, vive ainda meu pai?", foi um momento de explosão emocional. E sabe o que José fez? Ele perdoou. Ele disse: "Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós." José trouxe toda a família para o Egito, 70 pessoas, e Asenate os acolheu, uma princesa egípcia recebendo uma família de pastores hebreus, integrando 2 culturas, 2 gerações, 2 histórias.
Foi ela quem ajudou José a cuidar do pai idoso Jacó nos últimos anos de vida dele. Foi ela quem criou os netos junto com os próprios filhos. Vendo a história de José através dos olhos das mulheres, descobrimos lições preciosas. Raquel nos ensina que o amor de uma mãe marca uma vida para sempre, mesmo após a morte. Lia e as servas mostram que madrastas podem amar como mães biológicas. A mulher de Potífera nos lembra que nem todo não é aceito, mas manter a integridade vale a pena. A Senate prova que o amor verdadeiro supera diferenças culturais e sociais. Todas juntas mostram como as mulheres moldam os homens que admiramos. José se tornou quem era por causa das mulheres em sua vida, das que o amaram, das que o rejeitaram, das que o tentaram e das que o apoiaram. Sua capacidade de perdoar veio das madrastas que o acolheram apesar da dor. Sua integridade foi fortalecida pela tentação que resistiu. Seu amor pela família foi curado pela esposa que o completou. Nós, mulheres, temos esse poder. Moldamos destinos, influenciamos gerações, transformamos histórias. E aí, o que acharam de conhecer essa versão feminina da história de José? Qual dessas mulheres mais impressionou vocês? Me conta nos comentários. Vocês se identificaram mais com qual personagem? Com a Senate, que abraçou uma cultura diferente por amor? Com as madrastas que amaram além do sangue? Ou com a mulher de Potífera que não soube lidar com a rejeição? E para as mães que me acompanham, como vocês acham que estão moldando os filhos de vocês? Que tipo de Raquel vocês querem ser na memória deles? Para as esposas, vocês são a Senate na vida dos maridos? Apoiam os sonhos deles, ajudam a curar feridas do passado, integram famílias diferentes? Se essa história tocou vocês de alguma forma, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu adoro mostrar como nós, mulheres, somos protagonistas mesmo quando não estamos no centro da narrativa. E já deixo uma reflexão. Que homem, filho, marido, amigo, líder, você está ajudando a moldar com sua influência? Como você quer ser lembrada na história dele? Lembrem-se, nós moldamos destinos. Nossas palavras, nosso amor, nosso apoio, tudo isso constrói ou destrói sonhos. Semana que vem, eu vou contar a história de uma mulher que foi juíza, profetisa e comandante militar. A única mulher que governou Israel sozinha. Débora, a abelha rainha que liderou uma nação. Até lá, usem sua influência feminina para o bem, sejam construtoras de sonhos e lembrem-se, vocês são muito mais importantes nas histórias dos outros do que imaginam. Um beijo no coração de todas vocês!